Vamos lá. Prontinho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa morfofuncionalidade, né, na verdade, desse nosso sistema cardiovascular. Visualizar um pouquinho de lâmina desse tecido cardiovascular, ok? Então, o objetivo da nossa aprendizagem de hoje é a histologia do sistema cardiovascular, visualizando, então, o músculo cardíaco, as vias respiratórias e o pulmão, tá? Mas, para a gente começar a falar, então, sobre essa musculatura cardíaca, o que nós iremos observar, de fato, hoje nas lâminas? A gente vai ter lâmina de coração, lâmina de artéria e lâmina de veia, tá? Esse mesmo conteúdo que eu tô ministrando para vocês, meninas, tem lá no nosso portal, tá? Então tem videoaulas, tem 4 videoaulas lá muito legais. A primeira a gente tratou de sistema nervoso, a segunda vai falar então sobre o sistema cardiovascular, tá bom? Então se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá no portal, ela também tá bem legal lá, bem rica, tá bom? A do portal ela não é minha, tá? É da professora da rede da Croton. Mas também tá excelente, a gente não pode questionar em nada, ok? Bom, então pra gente falar um pouquinho dessa nossa disciplina de hoje, essa aula de hoje, a gente precisa compreender um pouquinho de teoria, tá? Nada muito complexo, mas trazendo as principais funções do que a gente vai utilizar agora para a visualização das lâminas, tá? Então, o coração. O coração, ele é um órgão oco, muscular, contrátil e que possui 4 cavidades, tá? Lembrem-se que a musculatura do coração, ela tem a função involuntária, tá? Então eu não preciso pensar em impulsionar o meu coração, tá? Manter essa contratilidade. Ele já tem essa função direta, tá? Por conta dessa musculatura que é característica dele, tá? Musculatura cardíaca. Quando ele fala de 4 cavidades, nós temos 2 átrios, tá? E 2 ventrículos. Relembrando que os ventrículos, eles possuem uma musculatura muito mais considerada quando comparada, o volume, né, na verdade, quando comparada ao tamanho desse volume muscular da musculatura do átrio, tá? Sua localização, então ele está aqui dentro dessa cavidade torácica ou da caixa torácica, tá? Onde a gente tem aqui todas o tórax propriamente dito é a sua cavidade óssea para proteção, né, e sustentação desse coração e dos nossos pulmões, tá? As costelas aqui, cada uma com a sua funçãozinha. Ok? E o coração, então, ele está localizado no mediastino médio, tá? Então, a gente tem ele centralizado ao nosso peito, porém, como a gente já visualizou nas aulas anteriores, a sua localização, né? Os seus ventrículos, eles estão, então, virados para na posição esquerda, tá? Que eles falam de posição oblíqua. Então, ele é levemente virado para a esquerda. Por isso que a gente acaba sentindo o nosso coração no lado esquerdo. Por quê? Porque quando você sente, você toca o seu peito para sentir de fato como é que tá a pulsação do coração, essa pulsação ela vem direta. Cadê minha seta? Vem direta dessa passagem da corrente sanguínea nos ventrículos, tá? Então, é através da pulsação do ventrículo é que a gente consegue descobrir a localização do nosso coração, ok? Então, ele fala aqui, ó, que tá na posição oblíqua, com a base voltada para a direita, né? E o ápice, então, voltada para a esquerda, tá? Associado a esse coração, e não menos importante, nós temos o sangue, né, que corre dentro desses vasos, e através desse sangue é que a gente consegue ter o carreamento das substâncias que serão transmitidas para o nosso corpo, tá? Então, através desse sangue é que a gente consegue realizar o transporte dos gases. E aí, quando a gente fala nos gases, a gente tem a função direta de lembrar
sobre a retirada do gás carbônico do nosso organismo e a entrada do oxigênio no mesmo, tá? Professor, o coração ele só carrega gás carbônico e oxigênio? Não, gente. A gente tem, esse é uma das principais funções. Mas nós temos produtos do metabolismo, conseguimos carregar hormônios, carregar outros gases, que não necessariamente apenas o gás carbônico e o oxigênio, ok? Então, aqui nós temos, ó, a localização, a anatomia desse coração, tá? Aqui a gente mostra as veiazinhas dessas aqui por fora, que irrigam o próprio coração, tá? Aqui a gente tem a entrada e a saída desse sangue oxigenado e do sangue rico em gás carbônico, ok? Esse coração, aí a gente fala, já falando então um pouquinho das células que compõem esse coração, tá? Então, elas são células que possuem estriações transversais, tá? Também possuem as miofibrilas, que são contráteis, tá? O núcleo dessa célula é um núcleo elíptico, ó. Ele segue a forma dessa célula. Desculpa, gente. Ele segue a forma dessas células e entre uma célula e outra, nós temos os discos intercalares, tá? O que são esses discos intercalares? Eles estão até aqui, ó, para mostrar para vocês, ó. Esses discos intercalares, eles fazem a junção entre uma célula e outra, tá? Para que a gente não tenha abertura entre elas e consiga, através dessas junções, desses discos intercalares, ter a ação da actina e da miosina para ter a contratilidade dessas células, tá? E conseguir bombear, então, o sangue por dentro desse órgão, tá? Continuando falando um pouquinho sobre essas células cardíacas. Então, elas são células cilíndricas, tá? Como falamos agorinha, ramificadas. Deixa eu adicionar aqui a colega. Então, elas são células cilíndricas, ramificadas, tá? Então, tem essas tem essas ramificações, tá? E o que eu quis trazer nessa imagem aqui para vocês foi para mostrar basicamente as mitocôndrias. Eu acho que a gente quase não citou elas dentro da nossa aula teórica, né? Mas a função aqui das mitocôndrias, ó, todas essas aqui são as mitocôndrias, tá? Aqui, ó, são os discos intercalares que eu falei ainda agora para vocês, tá? Que faz essa união entre uma célula e outra, tá? As miofibrilas aqui, função de contratilidade, tá? E as mitocôndrias, gente, elas são responsáveis pelo metabolismo celular, né? Então, a quantidade de mitocôndrias que nós temos associadas a essas células cardíacas é uma concentração bem alta. Para quê? Para que a gente consiga ter uma metabolização celular efetiva aí, né, nessas células cardíacas, bem como manter as contrações de uma forma adequada, tá? Então, eu preciso ter um quantitativo alto de mitocôndrias nessas minhas células, que é para que eu mantenha as contrações de uma forma adequada, tá? Então, se a gente fosse pensar, um dos órgãos onde eu mais tenho um quantitativo de mitocôndrias é justamente no nosso coração, tá? Então, associadas a essas células cardíacas, nós temos essas mitocôndrias que são responsáveis por essas contrações, tá? Então, eu mantenho o metabolismo celular e continuo mantendo as minhas contrações cardíacas, tá? Então, eu preciso das mitocôndrias para poder liberar essa energia para que eu tenha ativação dessas contrações, ok? Relembrando um pouquinho as camadas do coração, tá? Então, nós temos o endocárdio, que é a porção mais interna, o miocárdio, que é a estrutura
onde a gente tem um maior volume muscular relacionado, quando comparado também a... Não, isso aqui eu vou falar mais pra frente, desculpa. Maior volume muscular, tá? O epicárdio e o pericárdio, tá? Então, dependendo da literatura em que a gente estuda, vocês não vão conseguir ter a separação entre o epicárdio e o pericárdio, tá, gente? Eles colocam tudo ou como pericárdio ou como epicárdio, tá bom? Então, se a gente fosse pensar a divisão em três, endocárdio, miocárdio e epicárdio, que aí eles podem associar, tá? Pericárdio e epicárdio, tá? Falando um pouquinho então sobre esse pericárdio, nós temos uma subdivisão, que é o pericárdio fibroso, tá? E o pericárdio seroso. É aqui que a gente tem o chamado epicárdio, tá? É bem aqui nesse pericárdio seroso, tá? Então, o pericárdio fibroso é o tecido mais externo, tá? E o pericárdio seroso seria o mais interno. Vamos olhar bem aqui, ó, a divisão deles, ó, endocárdio, porção mais interna, o miocárdio, ó, possui um grande volume muscular, tá? E aí é que a gente tem a subdivisão do pericárdio seroso, tá? Que é o parietal, essa porçãozinha lilazinha bem fininha que a gente tem aqui em cima, tá? E o pericárdio visceral, tá? O que eu ia falar aqui para vocês? Ah, sim, com relação ao miocárdio, tá? Eu preciso que eu tenha um volume grande, tá? Desse miocárdio, que é justamente para conseguir suportar as pressões que são exercidas dentro desse coração por conta do bombeamento sanguíneo, tá? Então, por isso é que essa minha musculatura do miocárdio ela é tão grossa, ela é tão volumosa, tá? Que é para aguentar justamente essa contratibilidade excessiva que é exercida dentro do nosso coração, quando eu falo diretamente do ventrículo, tá? Entre o pericárdio e o miocárdio, nós temos uma estrutura que a gente chama, uma passagenzinha, que a gente chama de cavidade pericárdica, tá? Nessa cavidade pericárdica é onde eu tenho o líquido pericárdico, tá? Para que serve esse líquido pericárdio? Vocês lembram lá na nossa aula que a gente falou do líquor, tá? Que tem a função lá de proteção do nosso sistema nervoso? A mesma coisa tem aqui esse líquido pericárdico, tá? Quanto mais líquido pericárdico eu tenho aqui, melhor será a minha proteção contra impactos, contra choques mecânicos, tá? Então lembra que a pressão que é exercida de dentro para fora é muito grande, tá? Esse pericárdio ele já é um tecido de sustentação, de proteção. Então eu associado a ele nessa cavidade pericárdica é que eu tenho esse líquido, que nós chamamos de líquido pericárdio, que é justamente para proteção contra choques mecânicos, contra impactos, ok? Então, bora para a leitura da lâmina do coração. Então, hoje a gente vai trabalhar então com a leitura da lâmina de coração, tá? Visualizando esse músculo estriado cardíaco. Peraí, menina, só um minutinho. Então, bora lá. Tá?
Na microscopia, as objetivas que a gente utiliza para a leitura dessas células, dessas estruturas, são as objetivas de 20 e as objetivas de 40, tá? Então, nós vamos identificar aqui as células cardíacas, tá? Que tem essa característica alongada, ramificada. A gente vai visualizar a presença das estrias, tá? E dos discos intercalares. Acho que tem uma imagenzinha que a gente consegue visualizar o disco intercalar. O disco intercalar daqui é o mais difícil de se visualizar, porque tem que estar na objetiva certinha, com o micrômetro bem certinho, tá? Mas, relembrando, quando vocês forem lá visualizar os vídeos da nossa disciplina, lá dá para ver certinho, tá bom? Vamos visualizar também o epicárdio, tá? O miocárdio e o endocárdio. Ó, que eu acabei de falar para vocês, ó. Aqui ele não faz a divisão, ó, do epicárdio e do pericárdio. Ele chama todo mundo de epicárdio e divide as camadas, tá bom? Então, visualizando, começando a visualização, tá? A gente vai começar pela histologia do coração, tá? Professora, que imagem é essa? A senhora tá xingando a gente? Calma, não é assim. Então, vamos lá. Vamos começar a entender as estruturas. Então, isso aqui é um objetivo de menor aumento, tá? Onde aqui a gente visualiza o ventrículo, tá? A estrutura do ventrículo. E aqui a estrutura do átrio. Como é que a gente consegue saber essa diferença, professora? Lembra que eu acabei de falar para vocês que as camadas teciduais do ventrículo, elas são mais espessas. O miocárdio desse ventrículo é mais espesso. Então, quando a gente tem esse corte, tu já consegue saber pela espessura qual que é o ventrículo e qual que é o átrio, tá? Então, ó, o ventrículo, ele possui essa camada muito mais espessa quando comparada à espessura do átrio, tá? Então, aqui visualização do ventrículo, porção mais interna, e aqui do átrio, essa porção mais externa, que é essa camadinha mais fina, tá? Então, com relação ao volume tecidual, nós já sabemos que o ventrículo, ele sempre terá um volume muito maior quando comparado ao do átrio. Beleza? Tranquilo por aqui? Tranquilo. Belezinha. Então, vamos lá. Vamos agora adentrar um pouquinho mais, tá? Nessas estruturas. Então, a partir de agora, a gente quer identificar as 3 camadas, tá? O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Então, vamos lá, ó. Epicárdio é essa porçãozinha fininha que vocês estão visualizando aqui, ó. Só isso bem aqui assim, ó, fininha aqui, é o epicárdio, tá? Daqui para cá, tudo é miocárdio, tá? Então, volume maior está relacionado ao miocárdio. E o endocárdio, mais uma vez, essa estrutura fininha que nós temos bem aqui. Ah, professora, tá tão longe, bora entrar um pouquinho mais, tá? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês só a estrutura do miocárdio, tá? E aqui, ó, fininha, mais uma vez, eu tenho o endocárdio, tá? Todos esses pontinhos aqui, ó, roxinho que vocês estão visualizando aqui, ó, bem pequenininho, só são os núcleos das células, tá? Então, lembrem-se que essa célula cardíaca, ela é uma célula que ela é bem alongada, bem afiladinha, tá? Comprida, e com o núcleo dela também seguindo a formação dessa célula, tá? Então, o núcleo também é bem alongado, bem elíptico, ok? Bora visualizar bem mais perto, tá? Então, aqui a gente vai visualizar o epicárdio, tá? Então, aqui eu tenho epicárdio, aqui eu tenho miocárdio. Bora lá, ó. Epicárdio, tá? Toda essa estrutura aqui, vou mostrar que isso aqui também para vocês está relacionado a esse epicárdio, tá? O epicárdio possui uma lâmina de tecido conjuntivo denso, tá? E revestida externamente, cadê minha setinha? E revestida externamente
por epitélio simples pavimentoso, tá? Então, você olha só essa linhazinha aqui, única, tá? Que é de epitélio simples, tá? Isso aqui é tecido conjuntivo. Associado a esse tecido conjuntivo, então, nós temos essas bolinhas que vocês estão olhando aqui, ó. Essas bolhas aqui é só tecido adiposo, gente. Isso aqui é gordura, tá? A gordura é que faz com que a gente tenha essa estrutura, a visualização dessas estruturas esbranquiçadas, tá? Como se fosse um vacúolozinho, tá? Isso aqui é só gordura. Para que serve essa gordura? Para proteção, também contra impactos e contra choques mecânicos, tá? Então, eu preciso sim ter gordura associada a esse meu epicárdio. O que eu não posso ter é uma gordura em excesso, tá? Porque aí, senão, essa gordura ela já pode comprometer a minha estrutura cardiovascular, tá? Mas eu posso sim, devo sim ter tecido adiposo relacionado ao meu epicárdio, tá? Então, todas essas todas essas estruturazinhas que vocês estão olhando aqui, ó, que parecem bolinhas, é só tecido adiposo, tá? Então, aqui eu tenho a camadinha mais externa, de epitélio simples, tá? E aqui, tecido conjuntivo associado a tecido adiposo, ok? Epicárdio. Essa imagem aqui eu trouxe para mostrar para vocês as estruturas dos vasos sanguíneos. Gente, perdoem a colega aqui, tá? Eu tirei essas imagens das videoaulas que foram disponibilizadas pela Croton, tá? Eu não queria tirar ela daqui, porque eu queria mostrar justamente essa camadinha de tecido aqui para vocês, ó. Tá? Então, aqui eu tenho o endocárdio, tá? O miocárdio e o epicárdio. Associado, a mesma coisa acontece aqui. Eu trouxe basicamente para mostrar para vocês mais uma vez, tá? Esse tecido adiposo, essa gordura, tá? Que tá associada aqui a esse vaso sanguíneo, tá? Isso aqui seria, dentro das nossas aulas passadas, isso aqui seria uma veia ou seria uma artéria? Olha o tamanho dessa luz, tá? Isso aqui seria uma veia ou seria uma artéria? Olha o tamanho dessa luz desse vaso. Quem me ajuda? Ninguém me ajuda? Ninguém me ajuda. Isso aqui é veia, gente, ó. Ó. Veia que possui essa luz tão grande, tá? Essa passagem tão grande. Quando vocês vão olhar nos próximos cortes, que vocês vão ver a diferença entre a luz do vaso da veia e entre a artéria, tá bom? Então, aqui mais uma vez, trouxe para mostrar para vocês esse tecido adiposo, tá? Esse endocárdio bem mais fininho aqui, tá? Miocárdio, ó, estrutura afilada, com seu núcleo elíptico também associado, ó. Então, eu tenho aqui endocárdio e miocárdio. Deixa eu aceitar aqui. Peraí. Ai, cadê eu? Peraí, gente, só um minutinho. Pronto. Tá bom? Então, aqui, ó, as estruturas desse epicárdio, tá? Essas bolhas de tecido adiposo que estão extremamente relacionadas a ele, que tem essa função de proteção contra choques mecânicos, ok? Olha que miocárdio lindo, ó. Aqui a gente tem uma visualização no menor aumento, tá? Onde você vê toda essa camada de tecido cardíaco,
tá? Então, uma célulazinha ao lado da outra, tá? Formando como se fossem essas estriazinhas, tá? Aqui eu já tenho essa imagem num aumento maior, tá? Então, isso aqui que vocês estão visualizando é só miocárdio, tá? Miocárdio, então, é formado por esse músculo estriado cardíaco, tá? Que é uma fibra alongada, uma célula alongada, com núcleo único e elíptico, tá? Associadas a eles, nós temos as estriações, tá? Uma ao ladinho da outra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui para vocês um disco intercalar. Ó, pronto. Bem aqui eu tenho um disco intercalar, ó. Vocês conseguem perceber que tem uma estriazinha transversal à célula? Ó, a célula ela corre dessa forma e a estria tá bem aqui, ó. Dessa forma, bem aqui assim, ó. Bem passando, eu tô passando em cima dela. Isso aqui é um disco intercalar, tá? E isso aqui são as estriações, ó. Então, as estriações estão associadas a essas células. E os discos intercalares estão transversal às células. É aqui que eu faço a ligação de uma célula à outra, ó. Então, nitidamente, aliás, nitidamente não, mas está bem aqui um disco intercalar. Ele mostra bem aqui outro disco intercalar também, ó. Com essa mãozinha bem aqui, ó. Um disco intercalar bem aqui. Esse é menos visível, mas esse aqui já está bem mais perceptível, tá? Então, é a união de uma célula à outra, tá? Então, aqui, ó, núcleozinho alongado, ó a célula para onde ela vai, ó, coisa mais linda. Ó, aqui também, ó, uma célulazinha correndo, ó, com o seu núcleo na mesma formação, no mesmo caminho, né, no mesmo sentido que a gente tem essa célula, tá bom? Lindo, lindo. Associado aqui nós temos alguns leucócitos, provavelmente essa paciente está sofrendo algum processo inflamatório aqui, tá? Mas, ó, núcleozinho alongado, tá? Com essas estriações. E cadê o disco intercalar? Bem aqui. Disco intercalar. Bem aqui, tá? Essa coloração dessa lâmina aqui, ela ficou bem intensa, tá? Então, ele corou muito facilmente aqui na eosina, que é o que te dá essa coloração mais vermelhinha, tá? Dessas células. Lembrando que aqui é que a gente tem um quantitativo de mioglobina muito alta, tá? Então, vocês lembrem que a hemoglobina, vocês devem ter visto isso lá em imunemato, que a hemoglobina é o que dá aquela coloração às hemácias, né? Então, que dá aquela coloração vermelha às hemácias. A mesma coisa acontece aqui, tá? São as mioglobinas que dão essa coloração, é a mioglobina que dá essa coloração também mais avermelhada das nossas células cardíacas, tá bom? Então, o que está fazendo a gente ter essa coloração aqui também é por conta da presença da mioglobina dentro dessas células cardíacas. Belezinha? Ó, aqui mostrando para vocês a camadazinha do endocárdio, tá? Fininha aqui, ó. Esse caminhozinho, tá? São formadas por células endoteliais. Aqui eu só tenho musculatura cardíaca, tá? E, gente, essa sujeirinha que vocês estão visualizando bem aqui, ó, isso aqui é só hemácia, tá? Aqui a gente tá olhando para dentro do vaso, ó. Tá? Então, aqui eu tenho, ó, endocárdio, miocárdio, tá? Ó as estriações que a gente tava falando ainda agora, ó. Bem bonita aqui. Aqui eu acho que eu não consigo visualizar nenhum disco intercalar. Professora. Oi. Tá muito alto. Que foi? É o quê? É, Silvana, essa partezinha, essa aqui, essa parte mais fininha é o endocárdio. Aí toda essa... Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Acho que sim, fala. Aqui é endocárdio, né? Endocárdio, aí essa parte aqui que é estriada assim, é o miocárdio. Isso. Aí essa parte que a senhora falou, essa aqui é bem mais fininha. E essa parte mais espessazinha dentro, branquinha, é o quê? Peraí, vamos lá.
Aqui, endocárdio. Aqui, endocárdio. Correto? Aqui, miocárdio. Aí, o que foi que tu perguntaste? Essas partezinhas brancas, essas mais espessazinhas. Acho que é porque meu áudio tá ruim. Não tô entendendo. Não? Então tá bom, deixa aqui. Não é porque meu áudio já tá ruim, né? Não consigo. Ó, O que eu quero te mostrar é... Aqui eu quero te mostrar essa sujeira que eu falei aqui para vocês. Eram os vasos... os vasos não. São as hemácias. Certo. Tá? Então, tudo isso aqui que vocês estão olhando é hemácia, tá bom? Aqui, o endocárdio, bem fininho, ó, até a mãozinha tá mostrando bem aqui o endocárdio. E tudo isso aqui é miocárdio, tá? Aí aqui, ó, célulazinha, o núcleozinho, tá? Com ela aqui alongadinha. Algumas ficam até meio afilada. Deixa eu ver aqui, ó, bem aqui, ó, uma até faz como se ela estivesse ficando afiladinha, ó. Ó, aqui a estriação, ó, no sentido dela, tá? E aqui não dá pra gente olhar o disco intercalar, não. Vem cá, vocês conseguiram olhar o disco intercalar naquela outra imagem? Sim. Beleza. Tá? Aqui a gente tem... eu acho que eu já sei o que tu tava perguntando. É isso aqui que tu tá querendo falar? É, isso. Tecido adiposo. Ah, tá bom, tá. Pra gente não confundir. Isso. Eu olhei agora aqui, ó. Aí eu disse, meu Deus, acho que eu já sei o que Silvana quer. Tecido adiposo, preta. Tá? Tá bom. Toda vez que tu olhar essas estruturas brancas aqui, tu pode associar a tecido adiposo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Continuando. Ai, que alívio. Eu já tava ficando preocupada. Eu digo, meu Deus, aqui Silvana tá olhando que eu não tô olhando, Jesus. Ó, então vamos lá, mais uma vez, tá? A camada do endocárdio, tá? Associada a essa camada de endocárdio, nós temos as fibras de Purkinje. Eu acho que eu falei para vocês fibras de Purkinje semana passada, não falei, gente? Das células de Purkinje? Falou. Falei, ó, elas bem aqui, ó. Todas essas bem aqui, ó. Uma do ladinho da outra aqui, essa, associadas a esse endocárdio, são essas fibras de Purkinje, tá? Então, eu consigo, através dessas fibras de Purkinje, dessas células de Purkinje, fazer a associação do endocárdio com o miocárdio, tá? São elas que fazem com que eu tenha a associação de um epitélio ao outro, tá? Função também dessas fibras de Purkinje, além de estar relacionada a essa junção entre o endocárdio e o miocárdio, é porque elas também são responsáveis pelas conduções desses nossos impulsos cardíacos, tá? Então, endocárdio, a gente pode chamar essas fibras de Purkinje também de como é que fala? Tecido subendocárdico, tá? Então, aqui eu tenho endocárdio fininho, ó, aqui. Aqui eu tenho as células de Purkinje, que fazem a associação entre o endocárdio e o miocárdio, tá bom? Ó, mais uma vez aqui, núcleozinho elíptico, com a célulazinha correndo, as estriações, ó, no mesmo sentido da célula. Disco intercalar, dá pra ver aqui, bem aqui tem um disco intercalar, bem fininho. Quase imperceptível. Vou tirar a célula de cima para ver se vocês conseguem enxergar. Transversalmente, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui um disco intercalar, tá? Disco intercalar é uma das coisas mais difíceis de a gente visualizar, tá bom? Então, aí aqui as gordurinhas, né, que a gente falou agora ali, tecido adiposo, endocárdio, células de Purkinje, que você pode também chamar de fibra de Purkinje, e o miocárdio, ok? Próxima leitura, a gente vai continuar fazendo a leitura da lâmina de coração, porém agora a gente vai trabalhar na visualização das artérias e das veias,
tá? Para falarmos um pouquinho também sobre artéria e veia, vamos relembrar a histologia do coração. Aliás, perdão, a histologia dos vasos sanguíneos. Ó, isso aqui que era a imagem que eu estava querendo falar para vocês diferenciarem o que era a artéria e o que era a veia, tá? Ó, a luz da veia, esse espaço de dentro desse vaso sanguíneo, na veia é muito maior quando comparada à luz da artéria, tá? Esse vaso sanguíneo arterial. Por quê? Porque a artéria, ela possui uma camada gigante, volumosa de miocárdio. Para que serve? Para que serve essa musculatura que a gente chama aqui de túnica média, tá? Nesse vaso. Por que ele tem essa musculatura tão mais volumosa? Por conta da pressão que é exercida em cima desse vaso, tá? Então, ó, aqui eu mostro para vocês, deixa eu mostrar aqui, as 3 camadas, que aqui ele chama de túnica adventícia, túnica média e túnica íntima, tá? Essa túnica média, então, ela é formada pela essa musculatura lisa, que eu acabei falando agora em a palavra para vocês, miocárdio, desculpem, tá? Miocárdio a gente utiliza lá no coração. No vaso a gente já chama ela propriamente dita, cadê minha seta? De musculatura lisa, tá? Então aqui nós temos a musculatura lisa. Ó, vamos fazer a comparação entre o volume dessa musculatura na artéria para o volume dessa musculatura na veia. Olha, ela tem musculatura lisa, veia? Tem, tá? Ela possui as 3 camadas, tá? Porém, o volume da túnica média é muito maior na artéria do que na veia. Como é que a gente prova isso? Primeiro, através dessa imagem para vocês, do desenho para vocês, e segundo, visualizando o corte histológico, ó. A musculatura média, como ela é bem maior, bem mais volumosa na artéria do que na veia, tá? A artéria, ela precisa bombear muito mais rapidamente esse sangue arterial, esse sangue oxigenado, para ser distribuído no teu organismo. O que acontece? Por conta desse bombeamento excessivo, dessa pressão que é exercida, muito, uma concentração muito maior na artéria, ela precisa, então, diminuir esses choques mecânicos, esses impactos, tá? Então, ela acaba que essa musculatura precisa ser muito mais grossa, muito mais enrijecida na artéria do que comparado à veia, tá? Mas a veia possui essas 3 camadas, possui, tá? Aqui só fazendo uma relação da chegada desse sangue arterial, tá? E aí a saída, até troquei a ordem, bem que assim, tá? A gente tem esse sangue entrando arterial, tá? Então, ele sai de uma artéria, ele passa para uma arteríola até a chegada no capilar. No capilar é que nós temos as trocas gasosas, lembra? Eu deixo o oxigênio naquele órgão-alvo e tiro de lá o gás carbônico. Só que eu não carrego mais esse gás carbônico pelas artérias, tá? Então, eu venho carregar ele através das vênulas e posterior veias, ok? Então, aqui eu trouxe para vocês para mostrar uma imagenzinha da artéria e uma imagenzinha da veia. As duas possuem as 3 camadas, tá? Túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Então, a túnica íntima, ela é formada pelo epitélio simples pavimentoso, tá? Formando, então, o endotélio e a camada subendotelial, tá? A túnica média formada por musculatura lisa, tá? Acabamos de falar que ela é bem mais espessa nas artérias, quando comparada ao volume nas veias, tá? E a túnica adventícia é formada por tecido conjuntivo, que é o nosso tecido de sustentação, tá? Lembre-se de tecido conjuntivo sempre fazendo essa relação, que é o nosso tecido de sustentação, tá? Associado a esse tecido conjuntivo, nós temos o colágeno tipo 1,
tá? Que também está relacionado à fortificação desse tecido conjuntivo, ok? Bem como as fibras elásticas. São essas fibras elásticas associadas a esse colágeno é que nós temos a característica de contração e dilatação dessas nossas células cardíacas, tá? Então, essas fibras elásticas é que fazem com que a gente tenha a dilatação e a contração, tá? Desses tecidos. As 3 camadas histológicas, então, auxiliam a passagem do sangue oxigenado que vem com grande pressão, tá? Por isso é que esse volume da musculatura lisa é bem maior na artéria do que na veia, ok? Quando a gente vai saindo da artéria até a chegada no capilar, tá? Então, o capilar, ele só possui camada de célula endotelial em uma única camada. Para quê? Para que facilite as minhas trocas gasosas. Imagine que se esse capilar tivesse meio mundo de célula aqui para ter que perpassar e conseguir liberar o oxigênio no órgão-alvo. E a mesma coisa é retirar esse gás carbônico desse órgão-alvo para ser eliminado através dos pulmões. Tá? Então, ela teria um caminho muito grande, essa passagem seria muito dificultada se eu tivesse uma camada de tecido tão grossa. Tá? Então, os capilares, eles só possuem células endoteliais, tecido endotelial, tá? Que é só para mera sustentação e proteção. Ali nos capilares é que ocorrem as trocas gasosas, ok? As veias e as vênulas, elas também possuem 3 camadas, tá? Só que aí a musculatura lisa é mais fina nas veias, como a gente acabou de falar, tá? E a peculiaridade é que a adventícia, tá, de tecido conjuntivo, nas veias ela é levemente mais espessa, tá? Mas é levemente, tá, gente? Não é aquela coisa grosseira, como na diferenciação direta entre a musculatura lisa da artéria e a musculatura lisa da veia, tá bom? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês, então, ó, a diferença entre a artéria e a veia relacionada ao volume dessas camadas teciduais, tá? Então, ó, vamos começar aqui pela que eu mais gosto, que é a camada média, a túnica média, tá? Olha a espessura dessa musculatura, ó, o volume dessa musculatura, quando comparado ao volume na veia, ó. Muito mais fina. Eu preciso aqui ter um volume muscular muito maior por conta do bambeamento, por conta da pressão que é exercida dentro dessa artéria, ok? Visualizando aqui a túnica adventícia, tá? Que aqui era para estar até um pouquinho mais espessa, né? Que eles nem colocaram mais tão bonitinha, tá? E aqui a túnica íntima, ó, fininha. E aqui também tem um pouquinho mais, é mais elevada, tá? Aqui a gente tem tecido conjuntivo, né? De sustentação, proteção contra choques mecânicos e um pouquinho de tecido adiposo também, tá? Aqui foi mais para visualizar, para mostrar para vocês essa veia, novamente, e essa artéria, tá? Artéria possuindo essa camada de musculatura lisa com volume muito maior, tá? Quando comparada à musculatura lisa das veiazinhas, tá? Túnica íntima, tecido endotelial, ó. E a luz do vaso, gente, ó, que é o que diferencia uma da outra. Então, quando vocês forem ver um corte histológico na microscopia que tiver uma assim do ladinho da outra, você já sabe que a menor será uma artéria e a de maior luz será uma veia, tá? Relembrando que os capilares possuem uma única camada de tecido endotelial e para quê? Para facilitar as minhas trocas gasosas, ok?
Aqui assim tá parecendo um capilarzinho, ó, gente. Só tem aqui camada endotelial, aqui já é de outra estrutura celular. Aqui uma artéria e aqui uma veia. Beleza? Mais uma vez a histologia do vaso sanguíneo, tá? Mostrando aqui para vocês, ó, trouxe basicamente para mostrar para vocês, ó. Camadinha fininha, grossa de musculatura lisa, ó. E aqui mais uma vez fininha, tá? Trouxe basicamente para mostrar para vocês o volume dessa túnica média, ó. Bem grosseiro. Aqui visualizando uma artéria de uma veia, tá? Então, ó, luz do vaso muito menor quando comparado ao da veia, estrutura muscular muito mais volumosa na artéria do que na veia, tá? Ah, ainda eu possuo musculatura lisa na veia? Possui, tá? Mas bem fininha, ó, quando comparado ao tamanho desse volume na artéria, tá bom? Aqui ele está mostrando para vocês, tudo isso de rosinha que tá aqui dentro, só são as hemácias, tá? Um pouquinho de leucócitozinho aqui também, tá bom? E aqui, ó, musculatura lisa e endotelial, ó, bem fininha, uma ao ladinho da outra aqui. Então, só isso aqui é endotelial e isso aqui é musculatura lisa. Olha o calibre, a proporção bem maior, tá? Ó, núcleo alongadozinho, tá? Elíptico, mesmas características das estruturas cardíacas, ok? Meus amores, era isso. Oi, professora. Conseguiram visualizar as coisas que eu estava mostrando para vocês aqui nas imagens? Sim. Sim, né? Então, eu disse para vocês hoje que a nossa aulinha ela seria curta, tá? O que eu vou pedir de vocês? Que vocês deem uma olhada nos vídeos que estão lá no portal, tá? A lista já tá aparecendo para ti? Já, né? Acho que ela já tinha me respondido que tinha aparecido. Tá? Deixa eu ligar minha câmera aqui. Hoje, poxa, hoje todo mundo me abandonou. Só tem 5 hoje, o que é isso? Meninas, por causa de quê? É a prova. Ah, é mesmo, era isso que eu queria conversar com vocês. Vocês já fizeram? Já. E aí? Tenso? Professora, só Deus me sabe. Oh, meu Deus do céu. Deus, mas difícil. Tava difícil? Muito. Ô, gente. Qual era a disciplina? É saúde coletiva. Ui! Ela Eu gosto.